Você sabia que a Itália nem sempre foi um país unificado? Durante muito tempo, o que hoje chamamos de Itália era um verdadeiro quebra-cabeça de reinos, ducados, estados dominados por potências estrangeiras e até territórios controlados pela Igreja. O que acha de aprender hoje um pouco mais da história da Itália e ao mesmo tempo praticar o seu ascolto no italiano? E aí, topa? Então, vem comigo! Eu sou Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso completo de italiano, com videoaulas, aulas ao vivo, aulas de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você terá as informações completas sobre a nossa nova turma. E no vídeo de hoje você aprenderá sobre o Risorgimento e Unificazione Italiana e ao mesmo tempo irá praticar o seu italiano. Vou te contar em italiano como a Itália, que era dividida em tantos reinos e territórios, se tornou o país que conhecemos hoje. Preparado? Preparada? Então vamos lá! Hai mai immaginato l'Italia come un paese completamente frammentato, diviso in piccoli regni, ducati e territori controllati da potenze straniere? Ebbene, questa è stata la realtà della penisola italiana per secoli. Ma tutto iniziò a cambiare nel XIX secolo con la nascita di un movimento che avrebbe trasformato per sempre la storia del paese, il Risorgimento. Mas o que significa risorgimento? Il termine risorgimento significa letteralmente rinascita e fu proprio questo che questo processo rappresentò, una rinascita nazionale, politica e culturale. L'Italia, che fino ad allora non era un paese unificato, iniziò un percorso verso l'unità, la sovranità e la costruzione di un'identità comune. Então, a Itália estava dividida em várias partes e após a derrota de Napoleão Bonaparte, aconteceu o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, realizado entre 1814 e 1815, foi um grande encontro diplomático entre as principais potências europeias após a derrota de Napoleão Bonaparte. O objetivo era reestabelecer a ordem na Europa, redesenhar as fronteiras e restaurar os regimes monárquicos tradicionais. Então, dopo il Congresso di Vienna nel 1815, la situazione della penisola era piuttosto complessa. L'Italia era divisa in diversi stati. Il nord comprendeva territori sotto il dominio dell'impero austriaco, come il Regno Lombardo-Veneto. Al centro, gli stati pontifici erano sotto il controllo diretto del Papa. Il sud era governato dal Regno delle Due Sicilie. E a nord esisteva ancora il Regno di Sardegna-Piemonte, lo stato più moderno e liberale della penisola, che sarebbe diventato il protagonista del processo di unificazione. Bom, você pode estar se perguntando, mas o que gerou esse desejo de unificação? Oltre all'insoddisfazione per i domini stranieri, le idee liberali e nazionaliste cominciarono a diffondersi in tutta Europa, soprattutto tra i giovani italiani. Essi desideravano libertà, autodeterminazione e un paese unificato. Nesse contexto, surgiram personagens fundamentais para o Risorgimento. Giuseppe Mazzini, lui fondò la Giovine Italia, un movimento segreto che incoraggiava i giovani a lottare per un'Italia unita. Camillo Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna e Piemonte, credeva che l'unificazione dell'Italia dovesse avvenire attraverso accordi, alleanze strategiche e riforme liberali. Giuseppe Garibaldi, nel 1860 organizzò la famosa spedizione dei 1000 con 1000 volontari vestiti con camicie rosse. Garibaldi conquistò la Sicilia, attraversò la Calabria e arrivò fino al nord di Napoli.
Pur essendo un leader popolare, Garibaldi riconobbe il re del Piemonte, Vittorio Emanuele II, come guida dell'unificazione italiana. Vittorio Emanuele II fu una figura centrale nel processo di unificazione italiana e divenne il primo re dell'Italia unita nel 1861. Prima dell'unificazione era il re del Regno di Sardegna-Piemonte, lo stato più moderno, liberale e militarmente forte della penisola italiana. Vittorio Emanuele II ebbe l'intelligenza di circondarsi di grandi personalità come Camillo Cavour, suo primo ministro, e di riconoscere l'importanza di leader come Giuseppe Garibaldi. Fu il punto di equilibrio tra diplomazia e azione militare. Bom, após a unificação da Itália, em 1861, a capital do país primeiramente foi em Turim, Torino em italiano, 1861 a 1865, e depois em Florença, Firenze, 1865 a 1871, e só em 1870 foi transferida para Roma. E vamos entender o porquê. E antes de continuarmos, se você ainda não fez, já deixa o seu like e se inscreva no canal para melhorar cada vez mais o seu italiano e se aprofundar cada vez mais na história da Itália. Bom, mesmo com a Itália quase toda unida, ainda tinham partes que não faziam parte da unificação. Então, o movimento continuou. Roma ainda estava sob o controle do Papa e o Vêneto, a região, ainda pertencia à Áustria. Foi só com a ajuda da Prússia, em 1866, que a Itália conseguiu anexar o Vêneto. E é claro que Roma ainda resistia, pois ali estava o domínio do Papa. Então, nel 1870, approfittando della crisi della Francia, che proteggeva gli stati pontifici, l'esercito italiano entrò a Roma, ponendo definitivamente fine al potere temporale del Papa e rendendo la città la capitale d'Italia. Porém, o Papa não aceitou essa situação. Ele se declarou prisioneiro no Vaticano e a tensão entre o novo Estado italiano e a Igreja só foi resolvida em 1929 com a assinatura dos Patti Lateranesi, que criaram oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano, reconhecido como independente até hoje. E é por isso que hoje nós temos o Vaticano como um país independente, mesmo sendo pequenininho, dentro ali do território italiano. Muito interessante, não é mesmo? E aí, você já conhecia a história da unificação da Itália? Olha quanta parte cultural você pode aprender na nossa aula hoje. Agora já me conte aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Gostou? Quer mais vídeos desse jeito? Já me conte aqui e aproveite e já deixa seu like.